para você que nos acompanha, estamos com mais um episódio do Escuta Mana aqui para vocês e o nosso assunto é um dos meus preferidos, que é infraestrutura, que é justamente para falar como é que a nossa Manaus hoje se encontra no quesito de tapa-buraco, no quesito de drenagem, no quesito de iluminação, de infraestrutura de um modo geral. E o nosso convidado é o Efraim Aragão, que é o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf. Tudo bem? Tudo bem, Flávia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder a gente falar da infraestrutura da nossa cidade, da nossa secretaria. Exatamente, até porque a gente tá no nosso verão amazônico, tá quente. Eu acho que essa aqui já é a nossa quinta caneca de tanta água que a gente toma e colocam aqui de novo. E a gente tem que aproveitar que o sol tá tinindo pra cá, né? Exatamente. E é fundamental para a gente esse sol. A gente vive numa cidade sazonal, né? Então o período de chuva não que seja ruim, mas ele dificulta porque são materiais que precisam estar secos, a gente não pode ter muita umidade, que a gente trabalha com barro, com cimento, com asfalto, e aí eles não batem muito com a água. E aí a gente lançou esse desafio, a Prefeitura de Manaus tem buscado, né, reforçar e intensificar cada vez mais esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses 2 anos de gestão. E aí a Secretaria tem se empenhado, né, na busca da melhoria e na busca de resolver esses problemas que vamos ser sinceros, né, não são problemas somente atuais, né? Exatamente. É difícil, a população pode até não entender, né? São problemas de gerações, são serviços que foram tomadas decisões lá atrás que dificultaram, que hoje vem trazendo essa carga. E aí a prefeitura não tem medo desse desafio e está aqui justamente para isso, e a secretaria para resolver esses problemas. Mas com a experiência de anos que você carrega aí nas suas costas, não que eu esteja chamando você de longe de mim. Não, isso aí, o cabelo branco é só um charme, Efraim. Fique tranquilo. Obrigado. Mas eu digo assim, na tua avaliação, Manaus chega a uma infraestrutura nota 9,8. Não vou dar 10 porque não tem como, né? Porque Deus é o único que é perfeito, assim, nota 10. Mas 9,8. Em quanto tempo Manaus chega em relação à infraestrutura? A gente tem buscado trabalhar, e aí a gestão, a prefeitura tem trabalhado justamente nisso, para a gente buscar essa excelência. Como eu falei, é muito difícil porque a gente não tem a cultura do planejamento, não tinha aquela cultura do organizar, né? Infelizmente, a gente tem esses problemas de invasões, de ocupações irregulares. Não que as pessoas tenham culpa, né? Sim. É um problema geral, um problema crônico do país, né? Um problema que envolve economia, problemas sociais muito grandes. Então, você lidar e trabalhar isso, planejamento com engenharia, com infraestrutura, é muito complicado. Então, a gente não tem como precisar uma data perfeita, mas o esforço da prefeitura, da secretaria, tem justamente feito isso, buscado tecnologias, formas de gerir, para que a gente avance cada vez mais, traga resultados para a cidade de Manaus. E você colocou muito bem quando você fala, não tinha a cultura do planejamento, porque com a equipe de hoje, esse cenário ele é diferente, né? Temos o programa Obras de Verão 2023, que esse programa ele veio baseado em estudos que vocês fizeram, né? Num mapeamento de Manaus. Como é que funcionou, assim? Os distritos trabalhavam de que forma? Isso, né? Como, né, a gente já sabe da estrutura da secretaria, né? Eu acho que do outro programa a gente já entrou mais nesse detalhe. Então, nós temos os distritos de obras espalhados por toda a cidade. Então, em todas as zonas nós temos. Então, nós temos mais de 15 distritos de obras. E quando a gente está falando, e a gente vai atacar principalmente na questão do asfalto, né? Nós temos 15 distritos que trabalham diretamente com asfalto. E aí a gente tem intensificado a nossa equipe muito boa, muito dedicada, então está direto na rua atendendo e verificando e fazendo mapeamento de todas as ruas. Então hoje a gente pode dizer que a gente tem, né, esse planejamento em mãos, a gente tem mapeado a maioria dos nossos problemas. Eu não vou dizer 100%, como você bem disse, mas a gente tem 90% ali mapeado, levantado, e hoje a gente consegue visualizar e ver esses problemas. Então isso é importante, né? Então acaba que não é como era feito muitas das vezes, não criticando, né? Que era a forma que era feita, né? De correr atrás
do rabo, de ficar naquele círculo, muitas vezes trabalhando de forma não desordenada, mas muitas das vezes nas exigências, na cobrança, né, que de certa forma atendiam a população, mas a gente tentando trazer essa questão da tecnologia, né, do mapeamento, do cadastramento, para que a gente possa otimizar e atender da melhor forma possível para suprir essa necessidade que a nossa cidade tanto exige. E é muito importante que a população trabalhe junto com toda a equipe, né? Quando eu falo para que a população trabalhe junto, é justamente para que tenha um olhar mais carinhoso, um olhar mais atencioso, e tem que cobrar mesmo, tem que cobrar, olha só, aqui na minha rua tá assim, quando é que... E realmente é um direito seu. Né? Mas realmente tem que trabalhar junto, não e olha só, isso aqui, não sei o quê. Mas assim, o direito todo mundo tem de, olha, eu não tô gostando, não tá legal, acho que a gente pode melhorar. Então a gente tem como fazer esse trabalho unificado, né, Efraim? Com certeza. E aí a gente tem uma gestão hoje na nossa secretaria, com o nosso secretário, onde a gente ouve bastante. Então, todos e qualquer tipo de órgão, tanto de imprensa quanto os órgãos controladores, todos têm acesso e conseguem solicitar, né? A gente tem acesso à população nos nossos canais de atendimento. E aí, dessa forma, que chega mais rápido para a gente e a gente consegue. Então, a gente não vê como vilão. Na verdade, a gente vê como aliado, como amigo. Sim. Então, a imprensa trazendo isso é muito melhor, porque quanto mais olhos, mais condições a gente tem de estar atendendo e de resolver aquele problema determinado que apareça ali na nossa cidade. Muito legal. Né? Então, é fundamental essa troca. Né? E aí, Flávio, eu sempre digo isso. Como você lida com comportamento humano, né? Com as pessoas, com cultura, né? Ainda mais a parte de infraestrutura, que é uma parte muito técnica, é uma parte muito racional, você precisa planejar, você tem números, quantidades ali, né? E como é que você lida com o comportamento? Você tem ali um asfalto que é projetado, uma rua que é desenvolvida, executada, mas aí você tem aquela parte do comportamento humano, como eu falei, que o morador não descarta o lixo dele direito, e aí o lixo vai para uma sarjeta, vai para uma caixa de drenagem, e aí obstrui, e aí aquela água, ela por ter resíduos, ela danifica mais rápido o asfalto, e aí você vê um buraco, né? Ou então aquele morador que, opa, vou ligar aqui, vou fazer um gato, né, de água, corta o asfalto, né, provoca um vazamento, depois lá vem a água de Manaus, ou várias outras situações que a gente tem no dia a dia que vai prejudicando, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Sim. Então, todos nós não olharmos para a nossa cidade, né? Achar que de repente não é importante, aquele pequeno detalhe, não vou descartar meu lixo no horário certo, ou não vou limpar a frente da minha casa, ou não vou fazer uma escavação aqui, achar que isso não influencia, mas influencia sim, e muito. Poxa, mas já, com certeza, imagina, por exemplo, tá tendo um tapete maravilhoso de asfalto na frente da minha casa e de repente tem um vazamento na casa do vizinho e aí precisa escavar, poxa, estragou tudo, aí vai remendar e já não é o mesmo. Então, assim, é importante que a população trabalhe junto com vocês para que a gente possa fazer um trabalho unificado, porque se for ficar medindo forças, aí realmente não dá, né? Tem Exatamente. que ter esse olhar diferenciado. Então, quando a gente fala do programa Obras de Verão 2023, estamos falando de um programa de aceleração, Efraim? Isso, a gente está acelerando, intensificando e reforçando as ações da Secretaria de Infraestrutura, aproveitando esse momento, né? Estendendo o nosso horário de trabalho, colocando mais asfalto na rua, colocando mais gente na rua, mais equipamento, né? E essa vontade a mais para a gente poder acelerar e enfrentar de frente esses problemas, né? Então, a gente tem dentro, não deixou e não parou, com asfalto Manaus, né? Então ele está dentro. E aí a gente vai trabalhar também na manutenção, né, que você falou, que de ruas que já estão lá. E aí, assim, sempre lembrando a população. Lógico que todo mundo gostaria, e até nós gostaríamos, de que pudéssemos entrar em todas as ruas ao mesmo tempo da cidade. Então você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né, a gente vai chegar lá, a gente está na rua trabalhando, né? Acompanha o nosso serviço. Então a gente vai chegar em todas as ruas. E aí tem aquelas ruas que não necessariamente a gente vai conseguir chegar de imediato com recapeamento, que é um pouco mais demorado, o planejamento requer mais cuidado, né?
projeto, mais bem executado. E aí a gente vai chegar com a manutenção daquela rua. Vai abrir um determinado buraco, a gente vai fazer a manutenção, a correção, para deixar a pessoa trafegando, pelo menos com um pouco mais de segurança, né? A gente não quer deixar aquele buraco. Gostaríamos de estar recapeando todas as ruas, mas a gente vai chegar e a gente vai atender, né, todas essas ruas. Eu acho sensacional quando tem aquelas máquinas gigantescas nas ruas e vem a caçamba, joga asfalto quente que só e vai. Aí depois tem um rolo compressor, acho que esse é o nome. Isso. Aí vai o rolo compressor para deixar tudo bem lisinho. É sensacional porque eu acho que assim, é uma emoção, porque é história, na verdade. É uma história. No dia tal, no mês tal, no ano tal, essa rua recebeu serviços de infraestrutura. Aí os moradores ficam todos lá na frente da casa, olhando direitinho. E como é que é a atenção da população para com os trabalhadores, Efraim? Porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, um trabalho cômodo. Olha só, essas pessoas, elas também têm famílias, elas Sim. também moram, as ruas da casa deles talvez esteja boa, talvez não, talvez vão receber, estão na programação, não sei. Mas é um trabalho em prol de todo mundo, né? Com certeza, né? Garantir aquela qualidade, aquele conforto de você poder andar na rua, de você trafegar com seu carro, de você poder estar dentro de um ônibus, no transporte coletivo, né? E não ter aquele desconforto dentro. Então a gente pensa, né? Que mais do que nunca é essa qualidade de vida que a gente tem levado para as pessoas. E aí, Flávia, é muito importante isso que você disse, que a recepção é maravilhosa. Porque imagine você chegar em locais, olha, desde que meu bairro foi fundado, a gente nunca viu serviço desse tipo. Quando a gente veio para cá se mudar, era barro. E aí teve o primeiro asfalto. E desde lá nunca mais teve um serviço desse. Era só aquele tapa-buracozinho que às vezes criava uma lombada ao contrário, né? Então, assim, quando você chega com esse serviço, você vê a alegria das pessoas e esse contentamento, né, de que está sendo bem gerido e bem investido o dinheiro da cidade. E aí vale lembrar que a gente sempre lembra isso, não que seja uma desculpa muito simples. Manaus é 8 vezes maior que São Paulo, a cidade de São Paulo. E não sei nem lhe dizer a quantidade de quanto é menor o nosso orçamento. Talvez mais de 20 vezes menor. Então daí você tira, né? Cidade é uma cidade muito horizontal, né? Muito distante, muito grande. A gente tem dimensões. Então você tem uma cidade quase 10 vezes maior que o território de São Paulo, você daí tira, né? Então a gente tem distâncias de bairros municipais, né? Poderia ser outros municípios e a gente tem buscado isso, né, para poder atender todo mundo. Então é importante, e esse plano, deixando bem claro, aproveitando, Flávio, vai atender toda a cidade de Manaus, porque todos os 15 distritos vão estar voltados para atender a cidade de Manaus. Tem alguns ramais, se eu não me engano, né? Ou não? Isso, também tem alguns ramais. Gente, mas é muita coisa. Tem alguns ramais que a gente vai entrar também, bem lembrado. O ramal é mais delicado, né? Porque você imagine a economia que gira em um ramal, aquelas pessoas, aqueles produtores rurais, aquelas famílias que vivem daquilo, né? E o abastecimento para a nossa cidade, né? Então, de certa forma, não é deixado de lado também essa questão. Já havíamos feito alguns trabalhos, e aí tem uma mudança quando a gente fala de cultura. À medida que foi passando o tempo, foi se tratado de uma forma, né, não muito tecnicamente correta. Então, assim, você tinha um ramal, chama, está com dificuldade no nosso ramal, chama a máquina só passava e ia embora. Então, isso, com o tempo, foi aumentando o problema. Tem locais que, mesmo no verão, a gente tem extrema dificuldade. E aí a gente está trabalhando com materiais, né, com outros materiais que os moradores, às vezes, dizem, cara, eu nunca vi usar um material desse aqui, com pedra rachão, com brita, com solo cimento. Por que essa dificuldade, Flávio? Mas, Efraim, porque mesmo no verão não dá para resolver. Olha a dificuldade. Além do período de chuva, tem determinados locais, em ramais, que você tem nascentes d'água, tem igarapés, e aí o solo está sempre encharcado. E aí aquele ramal é fechado pela vegetação, o sol não entra. Então aquele terreno não seca.
ele passa 12 meses, um ano todo molhado, encharcado. Como é que vai pegar um asfalto? Como é que você vai conseguir jogar um barro, alguma coisa? Então, é dessa forma, com a técnica, né? A prefeitura tem buscado técnicas, soluções, tecnologias para justamente, mesmo com essas dificuldades, a gente resolver. Então, muita gente dizia, nunca resolveu. Esse é o nosso Olha, desafio. sabia que tu tá me dando uma ideia? Basta o Guilherme entrar aqui também no estúdio que já me bate um insight aqui. Eu acho que a gente deveria montar um programa de repente. Olha, ele falou, olha pra câmera. A gente poderia montar um programa de repente. Se eu não me engano, o Implurb faz isso, abre a possibilidade das pessoas conhecerem as obras ali do Centro Histórico de Manaus, é o nosso centro. Uhum. De repente, a Seminf também abriria uma inscrição, selecionava, sei lá, a cada 15 dias, 10 pessoas, né, 10 cidadãos, para participar. Olha só, vamos fazer um tour. Aqui funciona o serviço de recapeamento, que tem uma diferença que daqui a pouco o Efraim vai explicar sobre a diferença de recapeamento e tapa-buraco. Esse aqui são as obras do Asfalta Manaus. Esse aqui é o nosso serviço, por exemplo, é o nosso trabalho nas Rede de drenagem. nas redes de drenagem. Estamos fazendo isso aqui. Montava um tour e a pessoa, poxa, é isso mesmo, não é fácil, como a gente vê na televisão, só criticando e tudo mais. Mas não, mas é um trabalho tão lindo. Então, quando a sensação, acho que de dever cumprido é intensificada quando tá tudo certo, né? Com certeza, Flávia. É uma boa ideia, né? Eu acho que a gente pode até discutir isso para realmente as pessoas perceberem, né? Você sair daqui da cidade, então, por exemplo, você vê todos os custos, combustíveis. Isso! E aí, Flávia, é fundamental lembrar um dos problemas que a gente teve, é muito engraçado. Então, quando você teve essa crise do petróleo, o asfalto ele é feito à base de petróleo. Então, quando o custo aumenta o custo de tudo. E aí você tem dificuldade. Então, o que aconteceu? Alguns meses a gente ficou sem asfalto, né? Em decorrência justamente dessa produção do asfalto, dessa falta, né? Então, aí a gestão da secretaria precisou ir em outros estados, comprar material, né? As usinas precisaram ir comprar para poder produzir o material. Então, a gente teve essas dificuldades, né? São produtos, as empresas compram os produtos, né? Das refinarias, das produtoras, né? Que são produtos à base de petróleo. Então, tem todo essa gama de dificuldades que aí, muitas das vezes a população realmente não sabe, né? Não é desculpa para isso, mas eu acho que é um pouco da gente entender de como funciona, né, a nossa cidade. Porque aí depois fica muito fácil, aquele que está ali sentado, dizendo, tá vendo, não trabalha, não, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Mas vai lá ficar assim, debaixo do sol quente, mas vai lá entender como tudo funciona. A gente que trabalha com a comunicação, assim, tem uma parte que é muito gratificante, assim, pra gente, porque a gente entende como tudo funciona, como é que o trabalho ocorre, quais são os processos, quais são os resultados que se tem com tudo isso. E a gente fala, caramba, que legal. Olha só a nossa responsabilidade de passar isso para vocês e também tem que ter uma via do outro lado para entender e enxergar com os bons olhos todo esse trabalho que está sendo feito, né, Efraim? Então explica pra gente a diferença do recapeamento para tapa-buraco. O recapeamento é aquele processo onde você tem, né, a troca do asfalto velho, que a gente chama de fresagem, né, um equipamento desses muito grandes, que é retirado, né, esse material antigo. Muitas das vezes a gente reaproveita nos ramais, né, porque é um produto ali que está, apesar dele estar vencido ali, mas serve para alguns locais. Então, às vezes, você faz para recompor a base, né? A base é aquele processo antes do asfalto, né, que a gente chama. Uma parte da estrutura do pavimento, né? E aí a gente reutiliza, né, nos ramais, reutiliza em alguns locais. E aí depois você vem e aplica o asfalto novo em toda a área da rua. Então você troca o asfalto antigo pelo novo. Quais são esses casos que há a troca do asfalto? Olha só, a gente tem visto, tem ido atrás, por exemplo, bairros como, por exemplo, Alvorada, que falaram que há 25 anos, 30 anos, 40 anos não tinham
um processo desse, né? Bairros, apesar de novos, mas que tiveram problemas, né? Não quero entrar no mérito aqui, mas, por exemplo, como Nova Cidade, né? Nova Cidade era, relativamente, não é um bairro muito antigo em relação a uma Cachoeirinha ou a uma Praça 14, né? Que são bairros centenários. Então, assim, a gente tem buscado esses locais. E aqueles locais também que, de certa forma, o asfalto talvez não foi bem aplicado, né? E aí você já tem muito daqueles mondrongos, aqui já foi feito muito aqueles tapa-buraco, então a gente olha, isso aqui realmente não tem condições, né? Porque o que a gente busca realmente? É o conforto, né? Aquela sensação de você passar na rua, não tá aquele... né? Ah, não tem um buraco, mas tem, né? Sim. Então a gente tem buscado isso, esses bairros antigos. Não necessariamente bairros novos, a gente não significa que não vai fazer, mas são esses bairros mais antigos, pessoas que viram pra gente, cara, eu tô desde que eu nasci. Japim, por exemplo, né? No Japim 2, meu Deus, 40 anos aqui, nunca tinha visto. Mas a gente está falando de vias, as vias principais ou as secundárias também? Muito bem lembrado, Flávia. Te agradeço até pela oportunidade de falar isso, que foi até uma exigência, né, para cima da gente, que a gente não tem olhado só nas principais. A gente tem buscado aquelas ruas lá dentro do bairro. Então a gente vem de dentro para fora, aquela rua, os moradores ali, que aquele, meu Deus, aqui nunca imaginei que fosse chegar aqui um asfalto desse, meu Deus. Então a gente tem ido lá dentro dos bairros, lá nas comunidades, né, para requalificar, melhorar essa trafegabilidade e levar essa dignidade para as pessoas. Até porque as pessoas, elas precisam, né? Por exemplo, uma mãe que tem um filho com deficiência, tem ali a questão da cadeira de rodas, com E a idoso. gente recebe, Flávia, eu acho que isso que é importante, né? Esse é o nosso trabalho, a nossa obrigação para você que está ouvindo a gente aí, né? A gente tem tentado chegar, então chega as pessoas, poxa vida, olha, pô, o carro da White Martins não está mais trazendo oxigênio, ou então, olha, a gente teve dificuldade com uma ambulância, então a gente tem buscado esses desafios, tem buscado esses locais para resolver esses problemas e atender essas pessoas que precisam muito mais do que a gente possa imaginar, né? Agora, vocês trabalham com metas. Você falou, olha, chegou uma exigência aqui, uma demanda aqui pra gente. E como é que é receber tudo isso? É desafiador? Eu falei assim, meu Deus, Manaus é muito grande, como é que vamos fazer? Apesar de termos um mapeamento, temos um estudo em relação a toda essa situação, a população também vem e colabora, olha, tá faltando aqui, ok, vamos inserir, vamos analisar, vamos avaliar. Como é que é tudo isso? É desafiador? Muito desafiador e ao mesmo tempo como é que eu posso dizer, é empolgante, porque a gente tem essa vontade, a Prefeitura de Manaus, a Secretaria tem essa ânsia de melhorar, de fazer cada vez melhor, e foi para isso que a gente foi colocado aqui, né, para buscar essa excelência no nosso trabalho na infraestrutura, melhorar, sem dúvida nenhuma. Então o desafio é muito grande, né, porque você imagina uma cidade, as pessoas, é engraçado que às vezes a gente vê... essa prefeitura não tem um planejamento. Quer dizer, a cidade foi construída completamente do avesso. E aí, como é que você faz, né? Se fosse simples e fácil, né? Qual seria a solução? Derruba tudo e constrói de novo certinho. Mas não é. A gente tem que ali tá trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Sim. Tá lá. Então a gente verifica, casa construída em cima de rede de drenagem. De repente a gente recebe lá o morador. Ei, abriu um buraco no meio da minha sala. Aí você vai lá, poxa, meu amigo, você construiu em cima da rede de drenagem. Quer dizer, a gente não tá lá para julgar, né? A gente não sabe as condições que ele chegou lá, mas poxa... Mas pelo amor de Deus, hein, papo? Brincadeira. Não, mas poxa, pelo menos não bata na gente, a gente vai resolver. A gente tá aqui para resolver, né? Porque ainda tem morador que fica brabo, quer bater na gente. Sim, eu ouvi uma vez que chegou, de repente, uma ocorrência de um poste no meio, praticamente que da garagem ali, tava pedindo pra fazer a remoção. Eu falei, mas gente, peraí, eu fui tentar entender como é que foi essa situação. Colocaram um poste no meio da garagem do senhor, ou o senhor que abriu uma garagem, eu não entendi foi nada, mas são essas situações para que você possa ter uma ideia que chegam também para vocês, né? Sim. Olha só, são mais de 500 homens nas ruas, o Efraim, divididos
através dos distritos, né? É isso aí. Então, a gente vai ter mais de 15 homens. A gente tem 15 distritos de obras. Então, se você me perguntar qual é a amplitude, vai entrar em determinado bairro? Não, a gente quer atacar a cidade toda. Né? Então, esses distritos já estão determinados, já estão com as suas planilhas, já estão com o seu planejamento para começar a gente atacar os bairros e atender toda a cidade de Manaus na melhoria do nosso asfalto, aí, da nossa malha viária. O programa Obras de Verão 2023, esse programa, ele tá em zona específica? Por exemplo, a gente agora nesse primeiro momento está na zona tal ou não? Em cada zona tem um distrito... Cada zona tem um Metendo distrito. bala. Na Zona Oeste, vamos supor, tem 2 distritos. Na Zona Leste são 4 distritos. Então, assim, você vai ter na Zona Leste várias equipes, né? Você tem 4 distritos, aí tem um que tem 3 equipes, tem um que tem 4 equipes, com 15 homens, com 20 homens. Então, você vai ver espalhado isso, né? Então, a gente vai chegar em todos, a gente vai trabalhar em todos, né? A gente tem uma ideia de começar... Né? E assim, Flávia, é engraçado que apesar de sermos uma cidade só, é impressionante, às vezes, mesmo na infraestrutura, a diferença. Né? A gente tem Zona Oeste, né? A Zona Sul ali, são áreas mais antigas de onde surgiu a cidade. Então você ali tem um trabalho específico, e aí você vai lá para a Zona Leste, né? Em alguns determinados bairros, né? A dificuldade já se torna maior, né? Onde houve essas ocupações, às vezes não houve planejamento, então você tem ruas totalmente inclinadas, então o trabalho se torna mais desafiador. Não difícil, é desafiador, a gente está lá para resolver, então a gente... É possível aquela caçamba de asfalto subir ali em ladeiras? Tem ladeiras que não sobe, aí a gente tem que usar da criatividade para poder fazer. Às vezes o funcionário vai descendo devagarzinho no carrinho de mão, ou então é uma retroescavadeira, a caçamba joga lá em cima, porque a gente também tem que pensar na segurança, né? Tanto dos funcionários quanto da população. Então tem todos esses detalhes que a gente tem que estar buscando ali resolver e atender todo mundo. Locais assim que é difícil o acesso, que a caçamba não entra. Então muitas das vezes, então, por exemplo, a gente está atendendo becos também. Tem becos que você passa ali 200, 300 metros andando no beco com carrinho de mão, com asfalto para chegar lá e atender aquelas pessoas. Então a gente atende, a gente chega, a gente vai. Olha só, viu, mana? Não é fácil, não. E aí é fundamental um programa como o seu. Parabéns aí pelo programa, porque mostra isso, né? Dá a oportunidade das pessoas ouvirem, perceberem e saberem os problemas que a gente tem e que a Prefeitura de Manaus, né, a Secretaria, não foge do... Exatamente. Até porque o trabalho não para, né? Não para. E há quem diga, e nem fica pouco também, nem né? Diminui, nem fica pouco, é verdade. Agora, quando a gente fala de infraestrutura, Efraim, gente, isso é um trava-língua, ó, infraestrutura, Efraim, né? A gente não tá falando especificamente de asfalto, né? Assim, embora muitas pessoas falem assim, a infraestrutura igual asfalto, certo? Errado, quer dizer, meio certo, né? Porque é asfalto, drenagem, meio fio e que mais? Calçada. Pontes de madeira, viadutos, né? Passagens de níveis, né? Hoje a Secretaria tem atuado, tem feito também a parte como a Prefeitura, a questão da saúde, do esporte, né? Então, quadras. Então, legal. assim, a gente tem buscado e a gente tem ido de encontro a todo tipo de serviço que envolve infraestrutura, a gente está lá. E você falou em quadra, eu lembrei agora que eu fui fazer uma reportagem sobre as quadras que a Seminf, acho justamente com outra secretaria também, o que é a Fundação de Esporte, né? Vocês colocaram lá a quadra certinho, e depois tinha um outro de areia, um campo de areia, aí com iluminação e tudo. Aí veio uma moradora comigo e falou bem assim, moça, até que horas tem que ficar funcionando essa quadra aqui? Porque a moradora dali, ela não deixa mais a gente brincar, porque a gente quer brincar, os grandões brincam, jogam futebol, as crianças querem brincar. Ou seja, é um espaço que todo mundo quer usar, todo mundo quer usufruir. E eles estavam esperando por esse momento, por um espaço de lazer, por uma iluminação adequada,
por uma infraestrutura segura. E é isso que a gente ainda vai entregar muito mais também, né, Efraim? Com certeza, muito mais. E aí a gente tem aqueles trabalhos de manutenção da rede de drenagem, como você falou também, não só ligado ao asfalto. Porque tudo isso está interligado. Se você não tiver uma rede de drenagem superficial, que é as sarjetas, o meio-fio, a calçada bem executada, a destinação da água não for para o lugar certo, né, prejudica o asfalto. Se você não tiver uma coleta, uma rede de drenagem ali bem executada, bem mantida, lembrando sempre a população, não jogar lixo, colocar seu lixo onde você tem a coleta de lixo, colocar no horário certinho, você sabe todo dia que horas passa ali o coletor, então colocar ali próximo daquele da hora que vai ser coletado, né? Para aquele lixo não ir para uma rede de drenagem ou não obstruir uma sarjeta, né? Que acaba gerando um problema maior para todo mundo. Até mesmo no carro, né? A pessoa baixa o vidro ali para jogar. Nessa brincadeira, o meu carro tá cheio de lixo. Eu prefiro jogar no meu carro do que na rua, porque aí a consequência a gente sabe do que vai dar, né? Sim. E às vezes as pessoas elas erram em pensar que essas tragédias, enfim, elas acontecem somente em filme. Eu acho que o nosso erro é justamente pensar que isso nunca vai acontecer com a gente, vai nunca estar perto da gente. E, né, e aí também tem a questão das obras, por exemplo, de erosões, que a gente tem trabalhado nessas contenções, né, que também intensificam no verão, né? Apesar de serem problemas que ocorrem no período de chuva, mas a gente aproveita o verão também para corrigir e trabalhar nelas, né? Temos ali de forma muito acelerada a Avenida das Torres com o Barão de Rio Branco, que estamos tocando ali para melhorar aquele trânsito no local, uma área de tráfego pesadíssimo, né? Intenso, que a gestão agora da prefeitura vai resolver aquele problema definitivamente, né? Então são essas ações que estamos acelerando, né? Então, por exemplo, essa obra, né, da Avenida das Torres, entregar antes do período de chuva, né, acelerando os serviços, essa é a intenção da Secretaria. É isso aí. Inclusive, obras de verão 2023, elas acontecem ali até dezembro, mas pode se estender um pouquinho, né? Isso. Até porque o trabalho não para, né, Efraim? Não para. Então, assim, é só vamos aproveitar o sol para fazer. Exatamente. Daqui a pouco o sol vai embora, mas a gente vai continuar a fazer, só que numa velocidade um pouco menor, justamente para a segurança de todo mundo, né? Exatamente. E aí, quem manda é o Papai do Céu, né? Então, assim, ele que diz pra gente, né? Eu posso chegar e dizer que vai até tal mês, né? Mas é ele que determina. A gente, lógico, e a gente sempre agradece, né? E ele tem sempre ele como nosso regente. E aí é aproveitar ao máximo, né? Os horários, e é uma prefeitura que não tem hora, que não tem dia, para a gente resolver os problemas da cidade. De que forma, Efraim, que a população ela pode contribuir também com todo o trabalho dos senhores? Rede social, tem um contato? De que forma que eles podem... Opa, olha só, eu queria dar uma sugestão aqui na minha rua, na rua da casa da minha avó, na rua da casa da minha tia, na minha rua. Como é que faz? Sem dúvida nenhuma, assim, a secretaria ela é muito aberta, né, para esse tipo de atendimento, porque como é a nossa forma de pensar, né, tá ajudando a gente, Sim. né? Aquela pessoa que mora ali, olha, eu moro aqui há 20 anos, esse problema sempre foi assim, nunca resolveram, então pera lá, então me diga como é que é. Então a gente tem esse contato, né? Tem os distritos de obras, estão sempre muito próximos, né, da população, recebem lá, olha, vamos aqui, vamos dar uma olhada, então a gente está sempre buscando ir atender, né? E a gente ir no local, é fundamental você ir lá, ouvir. Não, olha, tá, seu problema aqui, virar de costa e vai lá, manda alguém, faz. Não, a gente ouve, a gente vai lá, recebe a população, né? E busca ter essa troca. E até de ideias e de experiências, né? Imagine, mora ali há 30 anos, assim, ele não vai saber como funciona ali a rua dele, como funciona todo aquele caminhamento ali na rua dele. Então ele sabe, então a gente conta com isso e é aberto a isso. A gente está aqui para isso, né? Para servir, né? Estamos servidor, né? É isso aí. Efraim Aragão, subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Escuta Mana. É um prazer muito grande, porque ele fala de um trabalho que é pesado, que é árduo, de uma maneira tão leve, que realmente a gente fica muito feliz em saber, principalmente, que a nossa Manaus está crescendo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade e a gente está à disposição, sempre que precisar. A gente está aqui para trazer um pouco da nossa infraestrutura, do que a gente está fazendo,
melhorar a nossa cidade. Você já é de casa, então fique Obrigado. à vontade para voltar numa próxima vez também. Obrigado. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, entendido de como tudo funciona. Tá bom? Beijo grande e adivinha, eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.